Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do 6º ano do ensino fundamental, volume 3 de 2021, semana 3. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 3, nós vamos falar sobre o texto jornalístico. Então vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, ó. Chega de preguiça, é hora de se mexer. No isolamento, é importante se sentar direito ao assistir às aulas e se exercitar. Basicamente, esse texto jornalístico aqui fala sobre a necessidade das pessoas praticarem alguma atividade física, mesmo durante a pandemia e o isolamento social. E também que durante as aulas online, o aluno precisa manter uma postura corporal adequada para não sobrecarregar a coluna e provocar dores. Agora vamos às questões. A primeira atividade era só leitura, agora a atividade 2. Responda às questões. Letra A. Após a sua leitura, explique o que o texto quer ressaltar, o que o leitor pode prever do texto a partir do subtítulo. O texto ressalta a importância de fazer atividades físicas e manter uma postura corporal correta nas aulas online durante a pandemia. Isso é antecipado no título. Letra B. De que maneira podemos dizer que o texto é jornalístico? Por que esse texto aí se enquadra no gênero jornalístico? É porque ele aborda um assunto atual e relevante, traz informações verídicas, confiáveis, embasadas nas falas de especialistas e a linguagem é objetiva e clara. Letra C. Para quem o texto é endereçado? Então, esse texto aí é destinado aos estudantes. Então, é só você marcar essa opção aqui, ó, os estudantes. Atividade 3. Retire do texto um argumento que pode convencer o leitor a mudar as suas condutas no isolamento. Então, eu retirei esse argumento aqui, ó. Assistir aulas na cama pode sobrecarregar a coluna devido à má postura e gerar tensões musculares e dores. Essa é uma afirmação de Thaís Dantas, que é fisioterapeuta. Questão 4. Escreva a letra V para verdadeiro nas opções que determinam ser o texto jornalístico e F para falso, o que não determina ser o texto jornalístico. Então, você vai escrever V para as características que fazem parte do gênero textual jornalístico e F para as afirmativas que não caracterizam o texto jornalístico. Então, a primeira afirmação é a seguinte: a veracidade do assunto. Realmente, o texto jornalístico, ele tem que apresentar um tema, um assunto, trazendo informações verídicas, verdadeiras. Então, isso aqui é verdadeiro. Você vai colocar aqui a letra V. As letras do título e subtítulo. O formato das letras no título e no subtítulo não é uma característica básica desse gênero textual. Então, esse tipo de letra, né, ou esse tamanho de letra pode variar, que o texto vai continuar sendo jornalístico, se ele for jornalístico. Então, é F. O tamanho do texto. Essa informação aqui também, ela não caracteriza um texto jornalístico, porque o texto jornalístico ele pode ter diferentes tamanhos. Então, você vai colocar F também. Os nomes das pessoas envolvidas. Nessa aqui você vai colocar V, porque para dar mais credibilidade para o texto, realmente é necessário que o jornalista escreva lá em seu texto quem que são os envolvidos. O item com quem aqueles fatos aconteceram, ou quem são os especialistas que estão dando a entrevista para que aquela notícia ou aquela reportagem
seja construída, é muito importante que sejam informados, né, os nomes dessas pessoas. Então você vai colocar letra V, de verdadeiro. As aspas nas falas. Realmente, quando o jornalista vai apresentar a fala de alguém lá no seu texto, para que fique claro que aquilo é uma fala de uma outra pessoa, de uma pessoa que foi entrevistada, ele coloca essa fala entre aspas, para não ficar parecendo que aquela fala pertence a ele, ao jornalista. Então é V, é verdadeiro. Essa aqui é uma característica do texto jornalístico também, o uso das aspas nas falas das pessoas. O tamanho da letra. Isso aqui vai depender de onde que o texto vai ser divulgado. Esse tamanho da letra aqui não tem a ver com o gênero textual, tem a ver com uma escolha de formatação da plataforma ou do veículo que está divulgando aquele texto, né? Então, dependendo do espaço que o jornal dispõe, ele vai colocar letras maiores ou menores. Agora, se for em um site, por exemplo, esse tamanho de letra aqui é apenas uma escolha estilística, uma escolha assim de aparência, uma escolha estética daquela página, não tem a ver com o gênero textual em si, não. Então você vai colocar a letra F, de falso. Os nomes da cidade e do jornalista. Então, onde que esses fatos aconteceram, se for uma informação importante para que a pessoa, né, para que o leitor compreenda aquela informação, realmente o nome da cidade onde que aquele fato aconteceu é uma informação importante que deve ser colocada no texto jornalístico. Além disso, né, se for, por exemplo, uma notícia, é interessante que apresente-se o nome do jornalista responsável por aquela notícia, né? Uma notícia ou uma reportagem. Então, essas informações aqui, elas também aparecem em textos jornalísticos. São informações importantes nesse gênero textual, por isso nós vamos colocar a letra V, de verdadeiro. E os sinais de pontuação. Aí aqui é o seguinte, nós vamos colocar falso porque os sinais de pontuação, eles são importantes em qualquer texto. Em qualquer tipo de texto, será necessário você adotar algum sinal de pontuação. Então, o uso dos sinais de pontuação, ele não caracteriza especificamente o texto jornalístico, ele caracteriza qualquer tipo de texto. Então, não é só porque tem algum sinal de pontuação que significa que aquele texto lá é jornalístico. Não, qualquer texto que você vai escrever, ele vai ter algum sinal de pontuação. Então, essa aqui não é uma característica específica do texto jornalístico, é uma característica geral do texto escrito, de qualquer tipo de texto escrito. Por isso, nós vamos colocar F. Mas que fique claro que sim, que no texto jornalístico tem sinal de pontuação. Ele deve ser pontuado para que a leitura seja mais compreensível e seja mais fluida. Qualquer texto, né, escrito tem que ter sinais de pontuação. Mas essa não é uma característica específica desse gênero textual. Questão 5. Veja a imagem que acompanha o texto. Então, você tem essa imagem aqui, aí vem a pergunta. Explique por que a imagem completa o assunto do texto. A imagem é inusitada e divertida, lembrando a linguagem dos memes ou dos desenhos animados, e mostra um personagem, o dinossauro, fazendo exercícios aeróbicos. Isso tem a ver com o texto porque faz referência à importância de fazer atividades físicas e também porque a escolha do personagem inusitado, engraçado, é adequada para a faixa etária do público ao qual o texto se dirige, os estudantes. Então, é por isso que essa imagem aqui tem a ver com o assunto do texto. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 3 do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo para me ajudar se vocês puderem e continuem aqui comigo para as próximas correções. Pessoal, aqui no canal, lá no item playlists, na aba de playlists, tem uma playlist só com os vídeos de correção do 6º ano. Então, quando você estiver procurando a correção de alguma semana específica, pode ser do PET 1, 2, do PET 3, então você vai nessa playlist que você vai encontrar os vídeos só do 6º ano, porque vocês sabem que eu faço correção do PET de todas as séries, né? Então talvez fique difícil de você encontrar o que você está procurando aqui no canal.
Porém, lá nessa playlist destinada ao 6º ano, você vai encontrar exatamente os vídeos destinados à sua série, tá? Então depois vocês dêem uma olhadinha lá na aba Playlists e procura lá as playlists, a playlist, né, do PET do 6º ano de 2021, tá certo, pessoal? Para vocês não confundirem também com os PETs do ano passado, né, de 2020. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!